Bom, já que eu me expus e trouxe aqui pra vocês tudo sobre a minha primeira vez, eu acho que nada mais justo do que vir aqui contar pra vocês o que aconteceu depois. Conta! Ai, Ana, você ficou com essa menina? Vocês terminaram? Como é que foi o rolê? E como eu sei que vocês são fofoqueiros de plantão, eu acho que eu vou vir aqui contar pra vocês o que aconteceu depois. E pra gente começar esse vídeo, você já sabe que você tem que se inscrever aqui neste canal pra não perder nenhum conteúdo, deixar o like, ativar o sininho. E caso o YouTube não te avise que tem vídeo novo aqui neste canal, você me segue nas redes sociais, Instagram, TikTok e Twitter, pra saber sempre que tem vídeo novo que eu tô avisando pra vocês por lá. Beleza? Então vamos puxar a vinheta e vamos começar esse vídeo. E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? Nós chegamos a 600 mil bagunceiros aqui neste canal. Eu tô chocada, sabe? Às vezes eu fico pensando, caramba, 600 mil... é gente, né? Eu tô pensando em fazer um vídeo especial de 600 mil, mas eu acho que eu vou fazer junto com a retrospectiva desse ano, então aguarde. Deixa as notificações ativadas e, claro, me segue nas redes sociais. Mas vamos para o que aconteceu depois da minha primeira vez. Se você não viu esse vídeo ainda, você tem que clicar aqui pra assistir, tá? Que ele tá, ó, babado. Eu tive essa namorada, essa minha primeira namorada, porque eu fui perdidamente apaixonada lá no meu ensino médio. E o que aconteceu depois é que eu fui uma pessoa horrorosa. Um cocô de gente, um lixo. Hoje vocês vão me cancelar. Hoje eu dou aval, inclusive, pra vocês me cancelar. Eu quero que vocês me cancelem depois dessa história. A gente tava junta, só que a gente não assumia, assim, oficialmente nada, por mais que nossos amigos soubessem, assim, a gente ficava juntas na escola e tudo mais. Mas pra família e tudo mais, nós não tínhamos uma relação real oficial. Adolescente, bem imaturas, né? A gente nem sabia o que queria da vida ainda, muita coisa acontecendo. E no meu caso, eu tinha muito medo, assim, de ser vulnerável, de mostrar todas as minhas camadas. Eu não era eu mesma com essa namorada, tanto que hoje, analisando, assim, foi bem paixonite adolescente, porque a gente não tem nada a ver. Se talvez eu fosse eu mesma naquela época, talvez essa pessoa teria conhecido outra versão de mim e não a versão por quem essa pessoa se apaixonou, sabe? Eu acho que ela se apaixonou por uma versão minha que talvez nem existia. Eu não queria mostrar quem eu era de verdade, então eu fazia uma versão meio que pra ela se apaixonar, tá ligado? Porque se eu fosse ser eu mesma, era difícil. Porque, né? Meio estranha. Meio estranha, né? E aí, com esse medo de ser vulnerável, com esse medo de me mostrar, de ser eu mesma, né? Em vários aspectos, assim, eu fui me afastando um pouco, assim, dela. Ela já ia percebendo, mas ela queria ficar junto comigo. Até que chegou no terceiro ano do ensino médio dela. Aí ela se formou, né? Gente, eu fui na formatura dela. Eu fui na formatura. Tá certo isso? Eu não consigo lembrar da formatura dela. Meu Deus, eu não consigo lembrar da formatura dela. Bicha, tá travado. Eu tô me sentindo velha. Será que eu tô tendo lapsos de memória? Tá afetando minha memória? Será que é porque eu tô ficando velha e aí eu não lembro do dia da formatura dela? Tô indignada que eu não tô lembrando. Então, é isso que acontece quando você é uma versão sua e não você mesma. Você começa a ter lapsos de memória. Talvez eu tava fragmentada. Igual o filme Fragmentado. E aí eu não era eu mesma. Eu era aquela personalidade, igual a menina lá que apareceu no Fantástico. É uma possibilidade. Agora tá vendo, assim, algumas coisas da memória. Gente, eu preciso achar fotos, alguma coisa dessa formatura. Não estou conformada. Ai, que pena que não tem mais Orkut, né, meu? Mas, enfim, ela se formou, ela tava no terceiro ano. Ela tava pensando em fazer faculdade em Porto Alegre, então a gente ia se separar, né? O clássico sapatão. Ela não queria mais ir pra Porto Alegre. Ela queria ficar pra nós ficar junto. Clássico sapatão. Aí ela queria assumir, queria bater no peito e falar pra família inteira, ó, eu gosto de mulheres. tô namorando essa menina. Ela também me namora, mas não tem coragem de admitir. Tava nessa vibe. Aí eu tranquei o meu cu, né? Eu me caguei. Porque assim, eu já falei pra vocês que eu tentei me assumir com 15. Eu cheguei assim pros meus pais e eu falei, ó, eu sou lésbica. Aí, meu Deus, o que tá acontecendo? Onde é que eu errei? Vou te enviar pro convento. Adorei a ideia, mamãe. Surtaram. Aí quando eu vi que não tinha como falar, eu disse, é zoeira, gente. Era uma brincadeirinha. Acho que nessa época, a minha mãe, ela já tinha se tocado que era aquilo. E ela foi se acostumando ao longo dos anos pro momento que eu, de fato, me assumi. Mas eu tentei me assumir com 15, não deu certo. Então, com tudo isso, eu tava com o cu na mão. Não tinha coragem de assumir ela. Não tinha coragem de ser vulnerável, de ser eu mesma. Eu tava cheia de medos. E ela não, ela queria assumir. Ela queria bater no peito e dizer, é isso aí. Gosto de colocar aranha pra brigar. Pois bem, quando eu tava no terceiro ano e ela tava nessa época de fazer vestibular, ela ia e voltava de Porto Alegre. Teve um dia que ela tinha ido pra Porto Alegre, depois ela voltou e ela tava com muita saudade de mim. Eu também estava morrendo de saudade dela, mas eu ainda estava muito cagada de todo esse rolê de me assumir com ela. E aí eu fiz o que toda pessoa super madura faria. Lá vem besteira. Lá vem besteira.
eu sumi. Mas foi muito pior do que isso. Além de sumir, foi horrível, foi horroroso. Ela chegou lá na escola, foi dar oi assim pra galera, né? Professores, oi galera. Foi fazer vestibular, tarará, e foi lá pra me ver, né? Ela e a irmã dela. Eu tava na sala de aula, daí bateu o sinal, era o intervalo. Ela me chamou pra gente se encontrar, daí a gente, né, se encontrou ali no corredor. E daí eu disse, só um minutinho, que eu já volto. Só um minutinho, eu subi correndo, fui na cantina, fiquei lá e de lá eu nunca saí. Aí ela teve que ir embora, porque tinha acabado o intervalo, então ela teve que ir embora. E eu nunca mais respondi ela. Eu sumi. E murro nele. Tipo assim, não teve resposta, entendeu? Ela disse assim, cara, o que tá acontecendo? Por que você não apareceu pra me ver? Eu tava morrendo de saudade. Eu simplesmente sumi. Eu não dei resposta nenhuma. Me cancela agora. Não tenho como ficar do teu lado. Não, lixo de ser humano. Isso é vontade de cagar numa sacola e jogar na minha cabeça. É verdade. Então, assim, é obrigatório todo mundo que é inscrito nesse canal, os 600 mil bagunceiros que tem nesse canal, me cancelando agora. Eu vou chegar no Twitter hoje, muito. Ai, Ana, mas você tava vulnerável. Você tinha medo de se assumir. E pipipi, papapá. Mas sabe aquela parada explica, mas não justifica? Eu não precisava ter sido tão escrota. Eu tava desesperada? Tava desesperada. Mas pelo amor de Deus, Ana Júlia Mirim. Que merda. Felizmente, final triste. Foi horroroso. A menina sofreu muito, mas assim, a gente, 10 anos se passaram. Mais de 10 anos se passaram. Mais 11, 12 anos se passaram. É aí que quando eu tava ali na dúvida, né? Ai, será que eu tô velha? Tô velha. Tô. Agora pegou. Passou-se muitos anos, a gente se reencontrou, a gente, né, colocou as cartas na mesa, assim, falamos sobre todo o rolê, a gente se encontra, às vezes, quando eu vou na minha antiga cidade, e a gente se dá super bem. A Esther, inclusive, já conheceu ela num rolê aleatório que a gente teve e acabou se encontrando. Tá tudo bem, tá? Eu acho que ela me perdoou. Mas eu não me perdoei. Falando bem a verdade, assim, se eu fosse ela, eu passava na rua assim, ó. Então a gente vê que ela é muito mais madura do que eu, num geral, né? Porque se fosse eu... E é muito engraçado porque realmente foi paixão adolescente, porque a gente não tinha nada a ver. Ela era uma menina que curtia uma vibe MPB, Maria Gadu, Lulu Santos, entendeu? E eu, Britney Spears. Nada a ver. Não, nada a ver. Só que aí, gente, nessa época, né, aí depois que a gente não ficou mais juntas, eu ainda tinha uma maturidade sexual mais High School Musical, entendeu? Uma versão mais musical do rolê. Eu ainda não tava naquele lugar, assim, de, The L Word, uma paradinha mais... apimentadinha, eu ainda era bem nenenzinho nesse sentido. Eu não conhecia muito de mim mesma, da minha sexualidade, do que eu gostava, do que era, do que não era, até porque a gente não tinha acesso a nada. Então eu não sabia onde pesquisar pra saber o que era, né? Então eu tava explorando o autoconhecimento, certo? Porque a única experiência que eu tinha tido tinha sido com essa menina. Só que aí fui crescendo, né? Tipo, 17, 18, comecei a ficar louca, né? Com 18, galera. Tá com pau, Com 18, meu Deus. Acabei conhecendo uma menina de Porto Alegre, que ela era mais velha que eu, acho que uns 10 anos mais velha que eu, talvez mais. 10, 12 anos mais velha que eu. Ela era baixista de uma banda em Porto Alegre, então ela era tipo o clássico sapatão. Mano, muito louca, entendeu? Pensa numa mina muito louca. E ela falava assim... quando eu comecei a conversar com ela, eu não lembro se a gente se conheceu no Facebook, mas a gente começou a conversar. Então, pra quem saiu de... Eu fui pra uma parada, assim, que a menina falava uns bagulho que eu ficava... Senhor de Deus! Era tipo entrar numa montanha russa. Eu tava... Caralho! Então ela falava de tudo. As cantadas não era mais... Ai, que vontade de te ver. Não posso falar o que era as cantadas, porque senão desmonetiza essa parada, né? Eu fiquei muito assustada, não curtia muito, mas ao mesmo tempo eu tava curiosa. Então eu queria saber qual é que era. Fui pra Porto Alegre conhecer ela. Me assustei mais ainda. O problema é que ela fetichizava muito e era muito comum, hoje em dia ainda é, até meninas lésbicas fetichizarem muito o relacionamento lésbico. E ela fetichizava bastante. Queria entender, porque foi a primeira vez que eu tava tendo contato com uma coisa mais direta, assim, de
né? Mas eu também não curti, assim, fiquei assustada. Fui lá uma vez, também nunca mais voltei. Mas aí eu já tava despertando algumas coisas em mim, sabe? Eu tava no test drive, eu tava tentando entender o que era pra fazer aquilo ali, porque eu não sabia. A gente não sabe, né? E aí eu tava explorando, só que como eu não entendia muito bem o que eu tava fazendo, ou o que era pra fazer, nesses momentos eu assumia muito uma pose de passiva, que eu odeio esse termo, tá? Isso é uma coisa que eu já utilizei muito e eu acho que hoje é uma coisa bem ultrapassada, que a gente não precisa mais falar passiva ou ativa, a não ser brincadeira, tá? Mas no caso aqui que eu tô falando de sério, eu odeio esse termo. Eu tava nesse lance de passiva. E bem, nessa época rolou de eu ficar com um amigo meu, que ele é um menino trans, só que na época ele não tinha transicionado ainda. Aí a gente ficou, e também foi uma das primeiras vezes, assim, que eu fui além daquela coisa fofa. Foi pra coisa mais... Mas, de novo, eu não estava numa posição, assim, de fazer muita coisa porque eu não sabia o que eu tava fazendo. E é muito louco porque quando eu me relacionei com esse menino trans, depois que a gente ficou algumas vezes, pra mim não tava mais rolando, sabe? E não era só porque eu tava numa posição de passiva, porque com outras meninas eu também tinha sido bastante passivinha. Mas com ele, por incrível que pareça, ele não tinha transicionado ainda na época e nem se conversava naquela época sobre pessoas trans. Eu nem sabia que isso existia naquela época. Mas a gente parou de ficar porque eu sentia que eu tava ficando com um cara na hora que a gente tava se relacionando. Era como se eu tivesse com um cara. Mesmo naquela época, antes dele transicionar, eu já sentia isso porque a pessoa simplesmente tá ligado? E eu acho muito louco isso. Então, naquela época, eu lembro que a gente parou de ficar porque não rolava, mas eu nunca comentei isso com ele, né? E, de novo, não é porque eu tava fazendo papel de passiva. Porque, como eu falei, também fiz isso com outras mulheres, mas com ele foi realmente o sentimento de que eu tava com um homem. E, de fato, eu tava. Só que nenhum de nós dois sabia ainda na época. Só que a gente ficou muito amigo. A gente ficou muito amigo na época, a gente saía pra tudo que é rolê junto. E ele era meu mentor sapatão, entendeu? Ele era o meu mentor sapatão. Ele que tava me explicando algumas coisas. Ele me explicava algumas coisas. Tu viu? Às vezes o homem presta. Quando é trans. Exatamente. Brincadeira. Tem muito homem cis aqui que é chaveirinho desse canal. E eu adoro. E foi nessa época que eu e ele nos tornamos muito próximos, saímos para rolês e eu comecei a explorar um pouco mais com alguém que eu sentia liberdade pra falar sobre isso, então a gente virou muito amigo. Foi a primeira vez que eu tava podendo conversar com alguém, ter amizade com alguém, em que eu conversava sobre isso e explorava mais sobre isso pra entender como é que funcionava. E foi bem nessa época que surgiu ela. A filha da puta da escorpiana. Está declarado guerra! Você sabe que eu tenho um maior trauma com o signo de escorpião? É por causa dessa desgraça. Por causa dessa mulher. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu acho que tudo que eu tinha que pagar pela merda que eu tinha feito lá com a minha primeira namorada, o capeta, ele selecionou ela e enviou. Assim, sabe? Enviou bonitinho. CEP, endereço, CPF pra mim. Assim, agora tu vai se fuder. Tu foi escrota, agora tu vai se fuder. Eu acho é pouco. Dito e feito, né, galera? E aí, acabou que foi com ela que eu acabei explorando um pouco mais da minha sexuality. Infelizmente. Porque daí eu tinha esse meu amigo que ficava me explicando as paradas, daí eu tava com ela, comecei a, tipo, me sentir mais à vontade. Eu tava também amadurecendo mais, tava com 18 aninhos. Podendo falar com alguém sobre isso, explorar mais isso, faz a gente também ficar mais à vontade pra fazer isso, de fato, né? E aí a gente vai entendendo umas coisas, umas posições. Porque antes desse meu amigo, eu nem sabia que existia a possibilidade de tesourinha, né? Eu fazia com as Barbie, mas achava que era só coisa de brincadeirinha, de Barbie, né? Porque a Barbie, a gente brincava, mas eu nunca tinha levado pro lado de que talvez dava pra fazer essas coisas. E aí, né, gente, quando eu descobri que dava pra fazer um monte de coisa aí, Parecia. nossa, né? A minha cabeça explodiu. Bye bye, Ana Passivinha, entra relatividade. Total flex. Fala com Beijinhos. com gente que não sabe conversar. Beijinhos. Sem respeito. Beijinhos. E ela, assim, ela foi uma pessoa meio tensa. Não, meio não.
Meio tô sendo querida até. Não, foi muito tenso. Ela era uma pessoa meio... Foi complicado. Eu não sei até hoje se ela gostou de mim. Ou se ela podia ser transtornada que nem eu. Imagina quanta coisa não tem por trás disso aí. Tem essa possibilidade, né? Porque a minha primeira namorada, não é que eu não gostava dela. Eu fui um lixo de ser humano, mas é porque eu tava transtornada. Então pode ser que essa escorpiana, a culpa pode ter sido só do signo. Mas eu não sei, assim, porque assim, alguns momentos parecia que ela gostava de mim, daí eu não sei se ela realmente gostava, eu não sei, porque eu levei... Galhada. Não, mas peraí, tem que abrir a câmera aqui pra caber, pra caber a galhada. Não sei se cabe no frame. A resposta é não. Não cabe no frame a quantidade de galhada que eu levei. Eu sei que eu não tenho moral pra falar quando se trata de ser uma pessoa ruim no relacionamento, depois dessa merda que eu fiz com a minha primeira namorada, mas tipo, ela foi um pouco cruel. Foi um pouco cruel. Tudo bem, eu tava um pouco transtornada, eu tava tipo, andando sem freio, fui na loucura. Foi com ela que eu me assumi, entendeu? Ela me imputou. Esse é o melhor termo, ela me incitou. Eu não sei se esse é o melhor termo, mas eu acho que é o melhor que eu consigo pra definir agora a situação. Mas ela tinha me embustado e eu, como uma adolescente recém-descoberto a vida, eu tava embustada. Então eu me assumi por causa dela, cheguei assim e disse, ó, é isso aí, eu sou sapatão. A minha mãe, acho que ela já tava se acostumando com a ideia desde os meus 15 anos, então ela teve 3 anos pra se preparar pra aquele momento, então ela tava tipo, tá bom, então dá. Tranquilo. O mais engraçado é que a minha mãe tava de boa, minha avó mais ainda, minhas tias estavam, tipo, nem fede nem cheira, e quem surtou foi minha Dinda. Eu nunca vou entender isso. Até hoje ela meio que, sabe, é meio assim. Mas daí, de novo, é um problema que não é meu, né? Não é meu problema. Mas ela surtou. E aí eu quero só abrir um parênteses pra essa história muito engraçada. Porque daí ela ficava stalkeando essa menina que eu ficava, né? A escorpiana. A gente vai chamar ela de escorpiana. Ela ficava stalkeando muito essa menina, queria saber quem que era. Ficou tipo assim, como se essa menina tivesse me convertido, tivesse me transformado em lésbica. Aí a minha Dinda não queria aceitar e dizia que essa menina era isso, isso e aquilo. Aí um dia ela chamou minha mãe pra conversar, eu e minha mãe pra conversar, porque ela não tava aceitando. Aí foi muito engraçado, né? Porque minha mãe chegou lá e disse, mas é que tu não é mãe dela, né? Quem tem que aceitar sou eu. Tipo, por que tu chamou nós aqui? Eu tava na mesma situação, eu tava aqui, isso tá acontecendo. A frase mais icônica que surgiu desse rolê foi que minha Dinda, ela falou assim pra minha mãe, porque minha mãe gosta muito da Rihanna, sempre foi muito fã da Rihanna, inclusive minha mãe tem um braço tatuado igual o braço tatuado da Rihanna. E a minha Dinda dizia assim, Sônia, é por isso que a Ana Júlia tá assim. E a minha mãe... Quê? Porque tu gosta muito da Rihanna e fica vendo o vídeo dela, e a Rihanna pega de tudo, pega homem, pega mulher. Aí a Ana Júlia se influenciou. É culpa da Rihanna. E porque tu gosta muito da Rihanna. Eu não sei se nesse momento minha mãe queria rir, talvez chorar e rir, ou rir de desespero. Foi bem engraçado. Eu tava desesperada, né? Porque, tipo, foi o único momento, assim, que alguém tava surtando porque eu era sapatão. Mas depois eu comecei a rir da situação, né? A minha mãe tava tipo, gente... O que tá acontecendo? Eu que sou mãe dela, né? Daí, tipo, meio que um problema meu e dela, assim. Não tem nada a ver contigo. E por mais que minha mãe estivesse de boa, ela naquele momento não tinha problema que eu tava namorando com uma menina, mas ela não gostava da escorpiana. Minha mãe não gostava dela. E nessas horas a mãe sabe das coisas. Minha mãe não gostava dela. E não era porque ela era mulher, não. Porque hoje minha mãe é a maior aliada da comunidade LGBT. Mas ela não gostava dela, não. Até hoje ela fala, odiava aquela menina. A mãe sabe das coisas. Mas daí como é que eu ia explicar pra ela toda a situação que eu me encontrava? Ah, eu queria que ela também se assumisse, só que ela não tinha muita coragem também de falar pros pais dela. Ela também tava passando aí por uns perrengues com os pais dela também. Então, tipo assim, ela foi uma pessoa horrível? Ela foi. Mas eu também não vou julgar, porque eu acho que todas as pessoas... A gente não sabe também. Eu falei antes, explica, mas não justifica. Aí eu tô agora justificando, né, Júlia? Você não pode ser hipócrita. Se você foi julgadora contigo mesma, tu vais julgar os próximos também. Foi todo mundo um lixo nessa época, tá? Bando de adolescente que não sabe o que tá fazendo. E eu tava muito atolada nela, tanto que eu perdi a minha amizade com aquele meu amigo trans, né? Eu perdi a minha amizade com ele, porque ela me deu um corno. Aí ele falou assim, não vai voltar. Eu voltei. Aí ela deu outro corno e ele disse, meu, se tu voltar com ela, eu não vou mais ser teu amigo. Aí eu fui lá e voltei. O clássico sapatão. E aí a gente nunca mais foi amigo. Eu queria muito pedir perdão. Fiz merda. Eu tava embuscada. Foi mal. E aí ela terminou comigo por mensagem. Que sacanagem, mano. Eva, que legal!
Lindo! Um brinde, né, gente? O que acharam? Eu achei fenomenal. Depois que ela terminou comigo por mensagem, eu fiquei extremamente arrasada. E depois ela saiu por aí falando que eu tinha perdido a virgindade com ela. Tipo aqueles hétero top, assim, falando, Tirei o cabaço da vida. tomar no cu, entendeu? Aí eu fiquei um pouco preocupada também, porque eu não sei se ela saiu falando que eu tinha perdido a virgindade com ela porque eu era muito ruim. Sabe? Que eu tava falando todo o processo. Talvez eu era muito ruim, né? Aí ela deve ter pensado, eu que ensinei a menina, né? Aí eu era ruim, né? Eu era bem ruim no negócio. Aí me veio assim um pensamento daquela minha primeira namorada. Talvez eu era muito ruim de cama. Aí além de ser ruim de cama, a menina continuou apaixonada por mim e eu ainda fui escrota. Você entende? Que eu acho que vai demorar mais uns 10 anos pra eu realmente pagar a minha dívida. A gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai saber. É isso aí, gente. Acho que a gente tem que dar o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. E na época, eu não tinha nenhuma. Quer dizer, tinha. Porém, não sabia usá-las. E depois disso, Ana, o que aconteceu? Só encrenca. Assim, gente, eu fui piranha. Eu tive a época de ser piranha. Todo mundo teve uma época de ser piranha, eu fui piranha. Fui uma piranha apaixonada? Fui. Só ficava com mulheres porque eu me apaixonava? Sim, mas eu me apaixonava toda semana. Pois é, e aí eu me meti muito em encrenca, sabe? Inclusive, acabei ficando com uma mulher casada. Isso aí é um negócio pesadíssimo, que eu só contei pra membros. Então, se você quiser saber dessa fofoca, você tem que ser um bagunceiro colorido, que é membro aqui do canal. Porque eu não dá pra soltar essa história assim. Acho que não. Acho que não, né? Mas eu tava muito louca, era muita coisa acontecendo, né? Eu tava me sentindo a pessoa mais fodida do planeta, porque eu tava no auge da minha bipolaridade, então eu achava que eu era muito bucetuda e na verdade não era. Por isso que quando a pessoa fala muito, a gente tem que desconfiar. E muita coisa aconteceu até os meus 21 anos, assim, que eu, inclusive, acabei indo pros Estados Unidos. Eu fui apresentar um artigo em Nashville, eu nunca contei essa história completa pra vocês, mas isso é papo pra outro vídeo. E eu acabei indo pela faculdade, que na época eu fazia faculdade de administração, e daí eu fiz um artigo, ele passou lá num negócio de seletiva e eu fui apresentar lá em Nashville. Ou seja, gente, eu fui piranha. Eu fui transtornada, mas eu estudava. Então, assim, estudem, mesmo que você seja piranha. Quer dizer, de preferência, não faça o que eu fiz, tá? Não fica transtornada desse jeito, não vai de boa, mas estudem. Imagina se eu tivesse só sido piranha, transtornado, só feito um monte de merda e não tivesse estudado. O que ia acontecer? Eu ia ter acabado virando youtuber, influenciadora digital, essas coisas assim. Eu não ia ter futuro, você entende? Então, estudem. Se vocês quiserem mais fofocas e que eu conte pra vocês essa história da vez que eu fui pra Nashville, eu posso contar. Dependendo do que eu vou contar, talvez eu vou ter que contar só pra membros. Então aproveita já e vira membro, que tem muitos conteúdos exclusivos e fofocas exclusivas pra membros. A gente tem 2 categorias de membros, tá? Bagunceiro rabiscado e bagunceiro colorido. E essas fofocas eu acabo contando exclusivamente pros bagunceiros coloridos, tá? Que é um nível mais alto. Então assim, acaba tendo mais privilégios, tá? Mas os bagunceiros rabiscados também tem reacts exclusivos disponíveis na assinatura. E é isso, meus amores. É isso. Não sejam babacas. Podem me cancelar por eu ter sido babaca. Maturidade, galera. Vamos ter maturidade. Que foi o que eu não tive. É aquela coisa assim, vou olhar pra Ana e pensar, não vou fazer o que ela fez, entende? Eu tô aqui pra ensinar, pra mostrar as merda que eu fiz. Aí vocês pensam, não vou fazer igual. Mas é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Confere se o YouTube não te desinscreveu e a gente se vê no próximo vídeo. Mua! Um beijo bem grande, meus amores, e bye, bye!